Olá, boa tarde. Está começando mais um programa. O negócio é o seguinte: o quadro Repórter.com de hoje vai tratar de um tema que infelizmente invadiu a vida de todo mundo. Ele não escolhe classe social, nem cor, nem idade. As drogas. Na realidade, a gente vai falar um pouquinho de como lidar com essa situação, com o tratamento, em relação ao paciente, em relação aos familiares também. Infelizmente, a gente tem uma visão meio deturpada das clínicas de reabilitação, mas hoje você vai conhecer uma que tem um trabalho muito sério. Clínica Alvorada, Dona Lourdes. Para você que já passou por essa situação, está passando, ou simplesmente tem curiosidade de conhecer esse mundo, como é que funciona esse tratamento, tem que ficar ligado nesse programa, tá certo? Porque está começando agora o programa O Negócio é o Seguinte. Muito bem, começando o quadro Repórter.com, hoje direto das dependências da Clínica Alvorada, Dona Lourdes. Como a gente falou no início do programa, na abertura, o assunto infelizmente é drogas, mas felizmente a gente pode mostrar para vocês aí de casa um trabalho sério, de uma equipe de profissionais séria, de uma história muito bonita. Estou aqui com o Hélio Donizete Pereira, que é proprietário da clínica. Tudo bom, Hélio? Tudo bem. Conta um pouquinho para a gente, primeiramente, a sua história. Minha vida, ela basicamente, ela é vista no passado, uma vida de muita dor e sofrimento, né? E quem está nessa vida não se sente feliz, né? Praticamente é dor e sofrimento o tempo todo. Então, devido aos sérios problemas, né, que eu tive com álcool e droga, né, durante muitos anos da minha vida, que foram 24 anos, né, de puro sofrimento, além da gente sofrer, né, a gente também fazia nossos entes queridos, né, principalmente a minha mãe, né, Dona Lourdes, né, que hoje leva o nome dela justamente por isso. Eu quis dar algo em troca, né, do sofrimento que eu fiz ela passar. Hoje eu estou dando uma felicidade em troca. Eu resolvi colocar o nome da minha clínica, o nome da minha mãe. E Alvorada, né, também, justamente por causa do bairro que eu morei, né, a minha vida toda, né. Lá eu conheci amigos, mas também tive a infelicidade de ter o contato com a bebida e futuramente, em sequência, né, as drogas, né. Primeiramente a maconha, depois na sequência a cocaína e depois, infelizmente, me afundar profundamente no crack. Que ali eu fiquei durante 15 anos da minha vida. Luto dia a dia para estar me mantendo limpo. Hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa feliz. Pelo fato de você ser um dependente químico, porque não existe ex-dependente, né, como você acabou de dizer mesmo, é uma luta diária. E por você ter passado por outras clínicas, acredito assim, o que tudo isso serviu de exemplo para você montar a sua clínica? O que você viu de errado? O que tem aqui que é diferente em relação ao que você vivenciou como dependente? Isso. Falar de... a própria minha equipe diz, né? Não existe ex-dependente, né? Então eu sou um dependente químico em recuperação. E isso é para sempre. Então vai ter meus momentos bons, meus momentos ruins. Cabe à minha pessoa saber diferenciar esses momentos, né? Então não existe a cura para isso. A dependência química não tem cura. Então, por um momento de fraqueza, eu posso voltar ao uso a qualquer momento. Mas isso eu não quero que faça parte da minha vida mais. Claro. Mas passei por outras clínicas de recuperação, uma clínica de recuperação, nesse modelo, né, que é o sistema involuntário, né? Que hoje eu sou muito grato, né, por essa casa, essa instituição que eu passei, que me deu uma nova maneira de viver. Eu tenho uma gratidão enorme pelas pessoas, né, situado em Bambuí, né, que chama Instituto de Reabilitação VAS. E lá eu aprendi a trabalhar com a dependência química. Mas o ponto forte disso tudo foi um chamado que eu tive de Deus, né, para mim estar dando sequência nessa obra. Eu tinha uma facilidade muito grande de lidar com esse pessoal. E eu fui, como se diz, cobrado por Deus, né? Assim, eu preciso de você estar resgatando essas pessoas. E primeiramente, você se recuperando. Então eu vi a necessidade de estar envolvendo com a obra para me manter limpo. E deixar de fazer minha família sofrer.
Então lá eu aprendi como que funcionava. Só porque eu vi coisas certas e algumas coisas erradas, eu procurei estar trabalhando isso. E montando uma clínica diferente. Então você pode ver que o espaço é um contato com a natureza. É importante até a gente falar, agora vocês vão poder ver as imagens, inclusive, quando a gente entra aqui, apesar de toda a estrutura, da equipe médicos, terapeutas, os psicólogos, todo mundo uniformizado, claro que existe uma estrutura, existe uma organização que é visível, ainda assim você se sente numa fazenda. A ideia é essa, Hélio? A ideia foi essa. Então fazer uma clínica diferente. Aqui os proprietários são eu e minha irmã, que é uma pessoa também que tem uma extrema importância na minha vida, né, que ela que foi que lutou também, né, que sofreu junto comigo, e a gente abriu a clínica junto. Vamos fazer uma clínica diferente? Vamos. Primeiramente vamos procurar um local que ajuda no tratamento, que é um local totalmente terapêutico. Porque se falar de psiquiatra, antigamente eles eram contra, mas a maioria dos psiquiatras concorda desde que seja um ambiente totalmente terapêutico. Aí vocês podem estar vendo um contato maravilhoso que você tem com a natureza, esporte, né, como se diz, os lazeres, mas aqui a gente aplica 4 reuniões todo dia, né? Esse contato se sente mais à vontade, que não é aquele ambiente compacto, aquele ambiente fechado, aquele ambiente de muro, cerca elétrica, né, alarmes. Aquilo dá mais ou menos um sistema assim que o sujeito está mais preso, né? O adicto ele quer o máximo de liberdade possível. Mas infelizmente hoje funciona o trabalho de clínica voluntária, porque se, por exemplo, se a gente fosse um sistema voluntário, a maioria dos que estão aqui não estaria 2% fazendo o seu tratamento. Sim. Hoje, graças a Deus, as famílias têm essa válvula de escape, né? Ele perde emprego, ele abandona a família, ele se torna um refém próprio dentro da sua casa mesmo. Ele é um refém dentro da sua casa. É um refém de si mesmo. Um refém de si mesmo. E a gente não sabe o que um adicto causa na rua, né? Então, quando ele chega em casa, vê aquela pessoa assustada e nisso adoece a mãe. Perde trabalho, né? Quantas vezes, né, que o pessoal, né, por exemplo, que eu gosto de citar muito o nome do Vicente Ávila, do Pneuzão, né, que foi um segundo pai que eu tive. Guilherme Mariposa, Camila, Léo, abriram as portas várias vezes para mim estar trabalhando. Hoje eu poderia ser um gerente deles lá. Que eu sempre fui uma pessoa honesta, mas a droga não me dominou, eu não conseguia trabalhar mais. Então eu tenho uma gratidão muito grande para essa pessoa, Vicente Ávila do Pneuzão. Então eu pedi o emprego várias vezes, devido ao uso abusivo de drogas. E não foi droga, coisa leve, droga pesada, né? Que eu cheguei profundamente no crack. Que eu acabei de dizer minutos atrás, 15 anos de sofrimento. No crack, sem contar os tempos anteriores, né, que foi o álcool, a maconha, a cocaína. Cheguei até a citar num programa ao vivo da NTV. Que a Simone Marques me perguntou qual que seria a porta de entrada das drogas, né? Sem dúvida nenhuma é o álcool. Porque o álcool, a certa idade, a pessoa conhece, quer ir para as festinhas, se descontrair. E logo, logo ele vai conhecendo as outras drogas na sequência. Porque o álcool, ele tira a possibilidade da pessoa agir com responsabilidade, né? Então, é nessas aberturas que entram os outros tipos de droga. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a equipe técnica. Conta pra gente quais são os profissionais que trabalham aqui na Clínica Alvorada Dona Lourdes. Isso, a Clínica Alvorada Dona Lourdes, hoje ela conta com um quadro de funcionários, a gente conta com um médico, né, Dr. Jonathan Cajado, um enfermeiro, né, Célio Roberto, né, credenciado ao Corém, né, o Corém de enfermeiro, né, todos documentados. Um coordenador, né, em cada unidade, que a gente trabalha com 2 unidades, e 2 psicólogas, né, que é a Ohana Hassan e Natália Mota, né. Devido à demanda, né, de tantos pacientes que a clínica tem, que hoje a gente trabalha em torno mais ou menos em torno de 60 pacientes direto, então eu vi a necessidade de ter 2 psicólogas para não estar sobrecarregando nenhuma nem a outra, para estar um trabalho de qualidade. Hoje minha equipe de funcionário é essa, um médico, um enfermeiro, 2 psicólogas, 3 terapeutas e um coordenador em cada unidade. Bom, é importante a gente lembrar vocês aí de casa que todos os profissionais, todos os pacientes que fazem parte dessa matéria de hoje no Repórter.com, tudo foi cedido de maneira espontânea, eles realmente querem mostrar para vocês como experiência de vida mesmo, até para alertar vocês aí de casa e para vocês conhecerem um pouco desse mundo também. Bom, no próximo bloco a gente vai começar a conhecer essa equipe que trabalha aqui na Clínica Alvorada Dona Lourdes. A gente vai conversar com o Dr. Jonathan Cajado, um médico, vamos falar um pouquinho de como funciona a parte de medicação no tratamento de um dependente químico. Não saia daí.
Muito bem, de volta com o quadro Repórter.com, e nesse sábado a gente está abordando um tema que infelizmente invadiu a humanidade, mas que felizmente existem pessoas, equipes e profissionais que conseguem lidar com esse assunto tão sério, que são as drogas, de uma maneira muito profissional, de uma maneira muito séria. Estamos aqui na Clínica Alvorada Dona Lourdes, e nesse momento eu estou com o Dr. Jonathan Cajado Menezes, o qual é professor no curso de Medicina do Unipam, e funcionário também da Prefeitura de Presidente Olegário, e responsável pela parte médica aqui da clínica. Tudo bom, doutor? Tudo jóia, graças a Deus. Bom, acho que a primeira pergunta seria: qual a função, qual o papel do médico em relação nesse tratamento de reabilitação? Bom, a equipe de saúde inteira, mais propriamente o médico, a gente tem dois caminhos de abordagem, né? A gente tem a abordagem medicamentosa e a gente tem também a abordagem terapêutica, né? Apesar de nós temos o psicólogo aqui que faz essa abordagem mais específica, dentro do consultório, pelo menos metade da consulta, a demanda é de uma terapia das mais simples, né? Cognitiva, comportamental, que a gente nem é muito treinado para esse tipo de abordagem, mas a gente acaba fazendo mais por instinto mesmo. Mas sem medicação, obviamente com muito bom senso, né? Se tiver qualquer tipo de sintoma de ansiedade ou depressão, a gente medica, mas a nossa intenção é sempre mantê-los o mais são possível para poder incorporar os ensinamentos, né? Que é o objetivo dos grupos, né? Aqui o objetivo não é só o confinamento, e sim a mudança do comportamento da pessoa, né? A mudança do hábito. E para isso ele tem que estar lúcido, para participar dos grupos, refletir a respeito da vida, né? Agora, em relação até mesmo como um alerta para o pessoal que está em casa, para os pais que têm filhos pequenos, né, que se preocupam com a educação do filho, a gente também estava comentando em relação... Existem pessoas como eu posso dizer, que tem a questão da dependência química hereditária, na genética, pessoas que têm mais facilidade, duas pessoas experimentam um determinado tipo de droga, uma vai viciar, outra não. Existe isso? Sim. O vício, com certeza, tem uma carga genética muito importante, né? A gente vê isso se repetir nos filhos cujos pais tem algum tipo de vício. Aqui, a gente até alerta o seguinte: aqui a questão, quando a gente diz vício, às vezes não é só questão de álcool e drogas, é questão medicamentosa também, né? Tem muita gente que realmente é dependente de muito tipo de medicação, né? Então, o vício em si é genético, sim, né? Tem uma importância, né, genética muito grande, mas os fatores externos também são importantes, tanto quanto, né? Então é uma combinação de fatores que, obviamente, a susceptibilidade do indivíduo geneticamente favorece ao uso crônico, né? Aquilo até que a gente conversava, que às vezes um uso que no início é recreativo passa a ser um uso crônico e dependente, né? Às vezes sem o indivíduo ver. Depende muito da droga, também tem drogas que são mais viciantes, né? Tem drogas que não são tão viciantes, depende da suscetibilidade do indivíduo, depende dos fatores externos como amizade, como estabilidade familiar, uma série de coisas. Então é um jogo, né? Onde, infelizmente, determinadas pessoas perdem, né? Perdem o controle, enfim. Não tem mais, não conseguem nem, por exemplo, beber socialmente. Então... Bom, é isso aí. Espero que vocês continuem em casa assistindo. Esse programa hoje vai ter muita informação para vocês aí de casa. E no próximo bloco, nós vamos conversar com as psicólogas Natália e Johanna. Elas vão explicar o papel delas nesse processo também. E hoje, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre todo esse tipo de tratamento. Não saia daí. Daqui a pouco mais repórter.com. É isso aí, de volta com o nosso quadro Repórter.com. Hoje aqui na Clínica Alvorada Dona Lourdes. Estamos falando de um assunto que infelizmente aí invadiu o mundo, mas que
Felizmente, existem clínicas e locais especializados, sérios, com profissionais sérios, que é o caso aqui da Clínica Alvorada Dona Lourdes. Nesse momento, a gente vai tratar sobre a parte psicológica. Eu estou com as duas psicólogas que trabalham aqui na clínica, a Natália e a Ohana. A gente vai tirar algumas dúvidas em relação a esse tratamento. Natália, qual o papel do psicólogo para um tratamento de um dependente químico? O nosso trabalho ele tem o objetivo de resgatar alguns valores, princípios, sentimentos que foram perdidos ou esquecidos por causa do uso abusivo das drogas, né? E nesse momento surgem algumas dificuldades, algumas emoções, alguns sentimentos, alguns pacientes têm falta de aceitação. E a gente entra aí para trabalhar as emoções dos pacientes, as dificuldades que surgem nesse período, com o intuito de motivar os pacientes a buscar uma mudança de vida, a buscar uma nova maneira de viver, visando a recuperação em cima da mudança de hábitos. Bom, aproximadamente há 3 meses atrás, estivemos aqui fazendo algumas imagens e um paciente chamado Fernando, por livre e espontânea vontade, resolveu deixar o seu depoimento para a gente. Nós arquivamos e agora vai entrar na matéria para vocês sentirem um pouquinho de como é da parte deles todo esse processo de tratamento e carinho aqui da clínica. Clínica Alvorada Dona Lourdes. Foi através de eu ter passado em outras diversas clínicas e não ter me adaptado, né, e onde tinha maus tratos, né, e não tinha um lugar adequado, onde era fechado, né. E um dia eu saí dessas clínicas e fui embora para minha casa. Foi da onde e teve o panfleto, né, da clínica, dessa clínica onde eu estou hoje, né, que sou muito grato. E entrei no site para dar uma olhada. E assim eu vim, me interessei e vim, né. Fui bem tratado, bem recebido, sou muito grato a esta clínica, ao dono, à equipe daqui também. Tratam a gente super bem. Quando eu me sinto mal, vou no terapeuta, me dá uns conselhos que eu preciso, necessário. E sempre recebo um retorno bom, né. Não tenho nada a reclamar, né, dessa clínica. A diferença é que aqui eu me sinto livre, não me sinto fechado, igual um passarinho preso dentro de uma gaiola. Aqui eu posso andar para todo lado, tem uma piscina para mim nadar, tem uma academia, tem um campo de futebol. E nas outras não tinha, nas outras era espancamento, era fechado, né? Aqui não, aqui a gente tem um lazer, tem as reuniões, né? As reuniões boas, de produtivas, né? Aqui tem uns tanques de peixe, onde então a gente anda e a gente distrai com a natureza. Aqui uma vista maravilhosa, em vista das outras clínicas que eu passei. Tenho nada a reclamar mesmo. Bom, a minha vida de rotina vai ser o que eu aprendi aqui dentro, né? Respeitar meu pai e minha mãe, né, coisa que eu não fazia, né, 24 horas atrás, né. Ter humildade, ser sincero, né, comigo mesmo, né, ter honestidade com as pessoas. E antes eu não era nada disso, né. Pretendo ir numa reunião de NA, procurar uma igreja, né, ou qualquer outra sala. Pretendo me manter nessa linha. Clínica Alvorada Dona Lourdes. Bom, isso aí, vamos continuar nosso papo com as psicólogas para entender um pouquinho mais como funciona todo esse tratamento. Ohana, qual que é a maior dificuldade, você como profissional, em lidar com o paciente que está nesse período de tentando sair das drogas? As maiores dificuldades que a gente observa é a falta de aceitação. Em relação à internação, né, vem para o tratamento, não aceitam o tempo, não gostam de ficar aqui. Então a tendência é deles ficarem resistentes mesmo ao tratamento, à internação. Então uma das maiores é não aceitar a real situação que ele está vivendo, né? Aceitar que é um dependente químico, aceitar que perdeu algumas situações, perdeu o controle em relação à sua própria vida, trabalho, familiares. Então, é uma questão bem, assim, que foca mais é a aceitação, não aceitar o tratamento, não aceitar estar aqui. Tá certo. E em relação à família? Qual o papel da família? E parece que inclusive tem um projeto em Patos de Minas, algumas reuniões, que é importante a gente deixar avisado para o pessoal lá de casa. Fala um pouquinho sobre isso. O papel da família é importante porque quando a família também está doente, a tendência é que o paciente não se recupere após o tratamento, após o término do tratamento. Então, a família está doente, ela é codependente, ela mantém o paciente na dependência, fazendo aí um papel que, em vez de estar ajudando, está atrapalhando. Então, estar doente também
é preciso buscar um tratamento. Por exemplo, em Patos de Minas, nós temos o grupo de Amor Exigente, né, que funciona toda quarta-feira, lá no Salão Paroquial do Rosário, às 19 horas. Então, lá é um local para isso, para os familiares irem buscar conhecimento, informações, trocar ideias, dar seus depoimentos, mostrar suas dificuldades, né, em prol de buscar uma nova maneira também de lidar com os seus filhos, os maridos, esposos, né, entre outros parentes que estão na dependência química. Então, convido a todos, né, que participem conosco toda quarta-feira às 19 horas lá no Salão Paroquial do Rosário, né, no grupo do Amor Exigente. Lá é um trabalho voluntário em prol de ajudar as famílias também a lidar com os seus familiares que estão na dependência química. Fica a dica para vocês aí de casa, tá certo? E no próximo bloco a gente vai conversar com a parte dos terapeutas, né? A parte de cronograma diário, as atividades que os internos, que os pacientes fazem e têm por opção a fazer aqui na Clínica Alvorada Dona Lourdes. Então não saia daí, daqui a pouco tem mais repórter.com. Muito bem, de volta com o quadro repórter.com, hoje direto aqui da Clínica Alvorada Dona Lourdes, infelizmente falando de um assunto que não é tão legal, drogas, porém, infelizmente, como já disse, falando de uma instituição muito séria, de um trabalho muito sério, com uma equipe de profissionais excelentes, e desde o primeiro bloco a gente está destrinchando aí todo o trabalho da clínica, e nesse momento a gente vai falar com o Sidney Luiz, que é o terapeuta responsável pela clínica, e vamos tirar algumas dúvidas em relação a esse papel do terapeuta aqui na clínica. Sidney, vocês estão muito atrelados com a questão das atividades, do cronograma de atividades que o paciente tem aqui na clínica. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona isso. O cronograma diário, né, vem focando o quê? Trabalhar a disciplina do residente. Por quê? Porque o indivíduo, quando ele está no uso de qualquer substância que altera somente o seu humor, ele não tem disciplina, né, Débora? Então, assim, ela é uma pessoa assim, que entra no quadro de comodismo, né? Não tem normas, regras, né, enfim. O cronograma é específico para isso, para a pessoa introduzir, né, a disciplina neles mesmo, principalmente com horários, né? De 7 às 10 da noite, a gente trabalha com 4 reuniões diárias, né? A primeira se torna a espiritualidade, né? Depois vem as de conscientização sobre habilidades, né? Para lidar com emoções, sentimentos, pensamentos. Admissão, né? Perante lugares, pessoas e situações de risco desfavorável à sua recuperação. E também, né? Tem as reuniões de sentimento, onde o residente coloca todas as dificuldades diárias, né, para fora, né, porque devido que alguns sentimentos que foram acumulando no processo da recuperação contínua, não só aqui, lá dentro, de fora também, né, ele vem soltar para fora para que não vire uma panela de pressão, né, em cima disso aí, ele que não acerta, assim, habilidade, né, para saber lidar com essa situação, para não virar o desconforto emocional. E esse quadro de conscientização, o que seria isso? O quadro de conscientização é o primeiro, a gente trabalha, aborda, por exemplo, os 12 passos de narcóticos anônimos, né? De narcóticos anônimos, né? O que é o primeiro passo fala de admissão, o segundo de acreditar, né? O terceiro, decisão de entrega, de vontades negativas, enfim, consecutivamente, né? São 12 passos, né? Que a gente oferece aqui. Também a gente trabalha também com plano de prevenção de recaída, né? Que se torna o quê? Os fatores de risco, né? Os fatores desfavoráveis à sua recuperação, enfim. São um conjunto de comportamentos, né? Que a gente enfoca neles aqui, que eles possam ter uma vida serena igual outras pessoas. Tá, então o trabalho do terapeuta aqui vai ajudá-lo a continuar a vida fora daqui. É mais ou menos isso. Com certeza, em cima de habilidades, né, que a gente proporciona diariamente aqui, né? Que a clínica, os outros demais companheiros da equipe proporcionam. Você comentou sobre espiritualidade, eu acredito que seja um ponto, inclusive, importantíssimo na vida, já é na vida de todo mundo, principalmente do dependente químico que está, enfim, né, passando por um processo muito complicado. Como é que funciona aqui na Clínica Alvorada? É livre, porque cada um tem a sua religião? Como é que funciona esse processo de espiritualidade, esse trabalho aqui na clínica? A espiritualidade é uma questão assim, né? Cada um é ecumênico, né? A gente não prega religião específica. Cada um busca seu credo da forma que compreende e aceita, desde que seja um Deus amoroso, bondoso e cuidadoso, que se faça presença entre nós, na nossa vida diária. Bom, e antes da gente finalizar o nosso quadro repórter.com de hoje, a gente vai conversar com o Marcos Antônio, paciente aqui da clínica. Ele vai contar um pouquinho da história dele para vocês e vocês vão ter uma visão do outro lado, de como é ser um dependente químico. Tá certo? Não sai daí.
Bom, tô aqui com o Marcos Antônio, ele vai contar um pouquinho da história dele como dependente químico e da história dele como uma pessoa que está em reabilitação aqui na clínica. Marcos, conta um pouquinho pra gente como você conheceu a droga. Bom, eu conheci a droga por volta dos meus 23 anos. Eu tinha um relacionamento com uma pessoa e eu acredito que veio a fazer eu começar a fazer o uso da droga seria a codependência, por causa que a pessoa que eu me relacionava fazia o uso da droga. Certo. E com o tempo, a pessoa foi usando perto de mim e eu não consegui resistir quando eu vi já estava usando. Certo? Qual foi a primeira droga que você usou? Direto no crack. Gente. Então assim, foi uma coisa... Minha família não esperava, meus amigos não esperavam, então, porque assim, já pela minha idade, sabe, assim, a gente já tinha um conhecimento, né? Então, entrei assim de gaiato mesmo. Essa última recaída minha, eu pedi minha mãe para estar procurando o Hélio e a Edi. Ele me deu a oportunidade de estar vindo para cá para me resgatar meus valores, me reencontrar, né? E aqui acabou que é o que aconteceu, eu descobri, me redescobri. Marcos, você comentou que passou em outras clínicas e aqui, de uma certa forma, você se reencontrou. O que você viu de diferente aqui que pôde te ajudar, de certa forma? Olha, o diferencial aqui com certeza é o amor, porque vindo da diretoria, através do Hélio e da Edi, que nos proporciona assim, esse bem-estar que é aqui, o ambiente aqui é muito bom, é muito terapêutico, eles vêm aqui, eles se enturmam com a gente, não separa, sabe? É uma coisa impressionante e a confiança que eles têm na gente, na recuperação da gente, eles acreditam muito na recuperação da gente. Isso faz a diferença. Com certeza. E deixa eu te perguntar uma coisa, no período que você, nesses 7 anos que você passou usando crack, você tinha consciência do que estava acontecendo com você? Como é que era? Qual que era o seu sentimento? Você sabia que você estava fazendo mal a si mesmo? Como é que é esse sentimento? Que eu acho que inclusive é um alerta, né? É importante as pessoas falarem para quem está em casa, que não tem idade, não tem sexo, classe social. Isso pode entrar na vida de ninguém está livre. Até o momento que eu não conhecia o grupo de narcóticos anônimos, que eu não tinha noção, até o momento que eu pedi ajuda, eu tinha noção que eu estava fazendo mal para mim, mas ao mesmo tempo eu não tinha noção da gravidade que era, certo? E a partir deste momento que eu conheci uma programação, que eu vim a ter conhecimento que tinha solução, que eu poderia me manter abstênico, se eu quiser, entendeu? A partir deste momento, o que aconteceu? Eu recaí 2 vezes, desde quando eu conheci clínica. Então, a partir deste momento a gente não consegue fazer o uso tranquilo. Entendi. Sabendo que tem um caminho. Consciência pesa. A consciência cobra, certo? Entendi. Bom, vou aproveitar esse momento e eu queria que você deixasse um recado para o pessoal que está lá em casa. Para quem de repente está passando por esse momento, para quem nunca passou, mas de repente pode acontecer, está todo mundo, infelizmente, está todo mundo vulnerável a isso. Deixa um recado para o pessoal de casa. Certo. O recado que eu gostaria de deixar para todo mundo é que é o seguinte: quem está com esse problema, não se sinta mal, que não é um defeito de caráter, é uma doença, e que peça ajuda, que vai encontrar pessoas que estão dispostas a ajudar. Bom, vai ficando por aqui o nosso programa desse sábado. Espero que a gente possa ter levado para vocês aí de casa uma informação, que a gente possa ter levado como um abraço para as pessoas que estão precisando de ajuda nesse momento. E nesse momento eu vou deixar aqui de baixo escrito todos os contatos da Clínica Alvorada Dona Lourdes, para vocês têm interesse, que estão precisando de ajuda, está aqui embaixo, vocês podem entrar em contato. O pessoal com certeza vai acolher vocês aqui de braços abertos. Lembrando que a Clínica Alvorada Dona Lourdes possui também a 2ª unidade, que fica mais próxima do perímetro urbano, na cidade de Presidente Olegário. Como o Marcos falou, não é só uma clínica, é uma família. As pessoas tratam vocês com amor.
né? Não é isso, né, Marcos? Que eu acho que é o mais importante, ele falou que é o diferencial. Eu quero deixar um beijo para vocês, espero vocês semana que vem aqui novamente no programa Negócio Seguinte, com mais informações e mais dicas para vocês aí de casa. Muito obrigada, tenham um bom sábado.